Oi, oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá então dar continuação na disciplina de boas práticas de laboratório. Hoje é a nossa terceira aulinha, tá? E na aula passada nós estávamos falando sobre quando a gente recebe, né, o recebimento de matéria-prima. E a gente tem que tomar um cuidado enorme, né, para poder saber se aquela matéria-prima é realmente aquela que nós solicitamos ou se ela estava sendo armazenada de forma correta ou se ela foi transportada de forma correta até que chegue a nós. Isso independente, tá, gente? Se for numa indústria, se for numa farmácia de manipulação ou o produto acabado chegando numa drogaria, numa farmácia hospitalar, numa farmácia de UBS, nós temos que ter os cuidados, né? Por isso que eu passei para vocês aquelas fichas. Se a gente for pensar só na matéria-prima, então recebimento na indústria e na farmácia de manipulação, aquelas fichas de identificação de segurança de produto químico, que são os laudos técnicos, né, que a indústria acaba fornecendo. Elas são extremamente importantes para que eu possa saber se aquela substância realmente é a substância que eu vou preparar o meu produto, minha medicação, por exemplo, tá? Então, quando eu tenho uma entrega de matéria-prima, quando eu recebo a matéria-prima, a gente fala que essa matéria-prima, esse produto, ele passa por um processo de quarentena. O que é essa quarentena? Esse produto não vai seguir para a produção até que todos os testes de controle de qualidade em cima dessa matéria-prima sejam realizados e aprovados, tá? Dependendo do produto, dependendo dessa matéria-prima, essa quarentena pode ser coisas de um dia, pode ser coisas de uma semana, tá? Então, pode ser de 15 dias, um mês, depende do tipo do produto que eu estou falando. Mas o importante é que essa matéria-prima que foi recém-recebida, ela não siga direto para a área de produção. Primeiro eu tenho que fazer alguns testes para saber se ela apresenta boa qualidade para que eu possa seguir com a produção dela no meu futuro medicamento, tá? Porque imagina, se eu recebo uma matéria-prima onde ela está contaminada com micro-organismos. Não tem como eu seguir. Aí na metade da linha de produção, lá das cápsulas ou do creme, seja lá o que for, eu percebo que tem uma contaminação, começou a criar bactérias, começou a criar fungos, eu não estou conseguindo o ponto correto ali do creme por causa que não era realmente o produto que eu tinha solicitado, ele veio contaminado com outras substâncias. Então, olha só, todo o tempo, todo o investimento, né? Então, eu acabo perdendo toda aquela produção. Então, esse processo de quarentena, quando a gente recebe uma matéria-prima, é extremamente importante, tá? Eu passei aqui algum dos testes, existem vários tipos de teste. A primeira é a pesagem, né? Se eu estou recebendo 1 quilo de um produto de matéria-prima, seja lá o que for, pode ser amido, por exemplo, 1 quilo de sacarose, 1 quilo de ciclamato, 1 quilo de metilparabeno, que é um conservante, não sei, não importa qual que é a matéria-prima, eu vou pesar para saber se realmente tem ali aquele peso que está sendo relatado naquele laudo, naquela ficha de informação sobre produto químico, tá? Então, eu vou pesar e vou ver se verifica ou não. Pesar ou medir volume, né? Porque, de repente, eu posso estar falando de um álcool, de uma água destilada, de uma glicerina, de uma vaselina, não importa, né? Eu tenho que, então, sempre fazer essa pesagem, seja por peso de gramas, quilos, se for dentro da indústria, toneladas, né? Para saber se realmente o que está sendo entregue é o que está sendo relatado lá naquele laudo. Eu faço a identificação desse produto através de testes físico-químicos. O que são testes físico-químicos? Então, eu acabo verificando também a aparência física, né? Lembram lá das propriedades organolépticas? Eu vejo se a cor, odor,
Sabor, nem sempre a gente consegue verificar, né? Lógico que é um produto químico, mas essas propriedades organolépticas, elas têm que ser checadas. Então, se na ficha fala que é um pó branco e fino, na hora que eu abro aquele pote, aquele saco, aquela embalagem, eu tenho que saber essa informação, tenho que ter essa informação. Realmente é um pó branco e fino, aí eu abro, eu vejo que são grumos, né? Tá tudo cristalizado, tudo junto e um pó amarelado. O que aconteceu? Ou teve uma contaminação, ou não é aquele produto que foi entregue, né? Então, eu faço esses testes físico-químicos. O que seria um teste químico? Eu vou testar a solubilidade, por exemplo. Aquele pó branco e cristalino fala que ele tem que ser solúvel em água, por exemplo. Solúvel em água aquecida na temperatura de 80 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma água, eu vou aquecer a 80 graus, eu vou pegar uma pequena quantidade desse pó e vou testar a solubilidade. Solubilizou? Dissolveu tudo? Ok, aprovado. Não solubilizou. Na hora que eu coloquei na água, ele precipitou e está todo no fundo do meu becker. Opa, ou está contaminado ou não é o pó que eu estou testando, tá bom? Ponto de fusão, ponto de ebulição. O que é ponto de fusão e ponto de ebulição? Então, são também testes físico-químicos, né? O ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido, e o ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Então, vamos supor, eu recebo ali 1 tonel de água destilada, por exemplo, tá? E aí eu vou testar o ponto de fusão. Nós sabemos que o ponto de fusão, é que na água não tem como eu fazer esse teste, mas, por exemplo, nós sabemos que o ponto de fusão da água é 0 graus, ou seja, a partir de 0 graus, aquela água que é sólida, ela passa a estar líquida, é o ponto de fusão da água. E eu sei que o ponto de ebulição da água são 100 graus Celsius, ou seja, a água do seu estado líquido passa para o seu estado gasoso. Então, eu vou testar essa água. Será que é água mesmo ali que eu recebi? Vamos ver o ponto de ebulição, que neste caso da água, como ela é líquida, é mais fácil testar o ponto de ebulição, né? Então, eu vou pegar aquela água, vou submeter ao aquecimento, monitorando sempre com um termômetro, e eu vou ver, 100 graus Celsius entrou em ebulição? Entrou, parabéns, é a água, passou no teste. Tá? Ah, não, Amanda, deu 60 graus e ela já começou a evoluir, já começou a entrar em estado de ebulição. Para, que já não estamos mais falando com a água, tá bom? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição também são testes físico-químicos utilizados aí na quarentena. Alguém poderia me perguntar, mas como que eu vou saber quais são os pontos de ebulição e fusão de todas as substâncias químicas, matérias-primas que eu possa vir a receber? Dois caminhos. Naquela ficha, né, o laudo técnico que vem junto, e tem também as tabelas para ser consultadas. Então, se é para ser consultada, a gente não precisa decorar nada. Sempre falo isso para vocês, tá bom? É claro que existem algumas substâncias que de tanto a gente mexer, a gente acaba decorando. Mas isso aí tudo são tabelas que estão aí para ser consultadas. Teste microbiológico, isso é extremamente importante, né? A amostra que eu recebi está contaminada? Então, nós vamos fazer isso nas aulas de microbiologia, né? Então, olha só, mais um laboratório aí para que a gente possa trabalhar. Então, eu pego uma pequena parte dessa amostra, levo até o laboratório microbiológico e faço testes de contaminação de micro-organismos. Espera-se que essa amostra não esteja contaminada, né, por nenhum tipo de bactéria, nenhum tipo de fungos, e nem de vírus, nenhum tipo de micro-organismo, nem parasitos, né? Por quê? Porque como que eu vou preparar uma medicação com uma matéria-prima contaminada? Jamais. Além de poder contaminar todo o ambiente, contaminar o maquinário, como que eu vou disponibilizar isso para o meu paciente? Ele vai fazer o uso de um xarope que tem a presença de micro-organismo?
Não, né? Se dentro da produção de um medicamento nós colocamos conservante, para que é o conservante? Para conservar a formulação, para evitar a proliferação de micro-organismos. Então, imagina, se eu coloco um conservante na produção de um medicamento, a matéria-prima que eu estou recebendo não pode estar contaminada, né? Então, testes microbiológicos feitos em laboratórios aí também de controle de qualidade para a quarentena, tá bom? E aí que demora às vezes um pouquinho, né? Às vezes tem micro-organismos que não crescem de um dia para o outro, em 24 horas. Às vezes demora até 7 dias para que tenha esse crescimento. E aí cresceu, até identificar, até isolar, até sair o laudo para rejeição ou aprovação dessa matéria-prima, já se passaram aí 10, 15 dias. Então esse processo da quarentena é extremamente importante, tá? Ok, passou na quarentena, tudo bonitinho, tudo identificado, nada contaminado, vamos para a produção, né? Aí são os laboratórios super equipados, maquinários extremamente tecnológicos, aonde eu preciso de profissionais qualificados e treinados, que entendam a importância, né, de respeitar os protocolos de segurança desses maquinários. Então, olha só, de novo, boas práticas de laboratório. Qual que é o intuito das boas práticas? Manter sempre a segurança de tudo que está envolvido, do meu colaborador, do produto manipulado, do ambiente de trabalho, do ambiente lá fora, né? Então, ambiente ecológico, do consumidor final. Então, tudo tem que ser colocado às boas práticas de laboratório. Então, nessa produção, geralmente, né, a produção acontece em área limpa, e a gente já conversa sobre isso, tá? O que são essas áreas limpas. Os ambientes de produção, eles têm que ser separados. Aonde eu produzo cápsula, eu não posso produzir xarope. Aonde eu faço a produção de xarope, eu não posso fazer a produção de uma pomada, justamente porque os maquinários têm que ser individuais, né? E eu não posso correr o risco de contaminação cruzada. Então, dentro de uma indústria e dentro de uma manipulação, esses laboratórios de produção são separados. Existem uma separação física entre eles para que eu não possa correr o risco de contaminação cruzada. Levando também em conta a paramentação do profissional, que é extremamente importante. Isso aí a gente já vem comentando há bastante tempo com vocês, né? O quanto é importante utilizar EPI, né? Equipamento de proteção individual. Então, jaleco, luva, propé, óculos, máscara, touca. Então, tudo isso tem que ser utilizado para que eu tenha a segurança da proteção, né? Do produto que está sendo industrializado ou manipulado, além de proteger o meu colaborador também, tá bom? Então, quando, por exemplo, para vocês terem uma noção, eu vou fazer a produção de um lote de loratadina, que é um antialérgico, certo? Aquele maquinário, ele só vai produzir comprimidos de loratadina. Quando acabar a produção daquele lote, pronto, eu já produzi todo o lote de loratadina. Para que eu possa utilizar ele para produzir outro tipo de medicamento, ele tem que ser extremamente higienizado, tá? Ele tem que passar por processos de higienização intensa para que eu tenha certeza de que não ficou nenhum resíduo de loratadina ali que possa estar contaminando a minha nova formulação, minha nova produção. Isso acontece dentro de um laboratório de manipulação também, né? Eu utilizei ali um tabuleiro de encapsular para fazer cápsulas de vitamina C, por exemplo. E aí a minha próxima formulação é de enalapril, que é um antihipertensivo. Vou poder utilizar o mesmo tabuleiro? Claro que não. Vou poder fazer na mesma bancada? De preferência não. Tá? Então, muda-se o tabuleiro, muda-se a bancada, ou pelo menos faça a higienização certa, né, dessa bancada e utilize-se outro tabuleiro, tá? Então, nunca a gente manipula no mesmo maquinário, com a mesma vidraria, mesmo equipamento. A gente primeiro tem que fazer uma higienização, tá bom? Produziu,
tudo ok. E aí, vamos envasar e vamos rotular, né? Essa medicação, ela tem que ser circulada aí, ela tem que ser, o destino dela é uma é uma drogaria, uma farmácia hospitalar, uma farmácia de UBS, então a gente tem que envasar e rotular. Então aí controle de qualidade também, né? Então, mas já do produto praticamente finalizado. Então eu faço a conferência das blistagens, né? Eu vejo se todo o blister foi preenchido, né? Todas as casinhas do blister foi preenchido com as cápsulas, né? Se foi uma bisnaga, se a bisnaga está vedada, né? Se ela foi preenchida completamente, se tem o lacre de proteção, se a tampinha foi colocada, se for um líquido a mesma coisa, né? Então, se foi bem vedado, se está no volume correto. E aquelas amostras que foram rejeitadas, olha, nesse blister aqui, na hora que passou na máquina de envasar, na blistadeira, passou muito rápido e a cápsula não caiu. Então, foi lacrado e tá faltando aqui, ó, 2 cápsulas. Então, vamos verificar o que aconteceu, né? Para-se a produção e vamos ver se foi falta de cápsula, de repente eu não coloquei a quantidade correta de cápsulas, ou se é um problema técnico, né, que aquela blistadeira está numa velocidade muito rápida e não está dando tempo das cápsulas caírem, então a gente tem que verificar, ou se o tamanho do blister é menor. Então, existem várias consequências aí que a gente tem que reavaliar, tá? Se a bisnaga, de repente a bisnaga é menor, então por isso que não está envasando a quantidade correta ali do creme, do gel, da pomada que está sendo produzida, e aí na hora de envasar tá babando, né? Tá extravasando. Então, a gente tem que estar sempre verificando. Qualidade da embalagem, né? Eu tenho que ver se o rótulo está extremamente preenchido, se está correto, se não está escrito errado, se está bem colado, né? Bem fixado na embalagem. Se for dentro da indústria, se foi impresso o código de barra, se o código de barra realmente é equivalente àquele produto que está sendo produzido. Validade e lote. E a validade é extremamente importante. Dentro da indústria, os medicamentos, eles acabam tendo uma validade um pouco maior, né? Às vezes até 2 anos, 3 anos. Dentro de uma manipulação, a validade é menor, são só 3 meses, tá? Por quê? Justamente devido ao tipo de conservante que é utilizado, né? E também devido à área de produção. Dentro de uma indústria, a área limpa, o controle dessa área limpa é muito maior do que numa farmácia de manipulação. Por mais que na farmácia de manipulação seja instituído o setor de produção com área limpa, com controle de partículas, não é feito o mesmo critério rígido de uma indústria. Então, é claro que a validade é um pouco menor. E é porque também é produzido em menor escala, né? O lote é extremamente importante porque relata o RG, né? Do produto que está sendo manipulado ou que está sendo industrializado. A gente tem que colocar o lote justamente para saber qual foi o momento daquela produção. Então, se acontecer um desvio de qualidade do lote 1, 2, 3, eu tenho como rastrear e saber para onde que foram esses produtos, né? Quais são as drogarias, quais são os hospitais que receberam lote 1, 2, 3, e eu faço o comunicado e faço a retirada. Tudo bem? Bula, né? Eu tenho que verificar também, isso só acontece em medicamentos industrializados, o medicamento manipulado não vai com a bula, mas se a bula foi colocada na embalagem final, tá bom? Na embalagem secundária deste produto, para ver se o medicamento está sendo dispensado com a presença da bula, que é extremamente importante essas informações, tanto para o profissional da saúde quanto para o paciente, tá? Na indústria, existe uma máquina que facilitou muito a vida do controle de qualidade, né? A gente chama de check-out automático. Então, aquele produto final, a gente sabe qual que vai ser o peso médio daquela caixinha. Então, vamos supor, é uma caixa de um frasco de 100 ml de um xarope, e que tem que ter a presença da bula mais aquele copinho dosador. Então, eu sei que o produto final, por exemplo, pesa-se 10 gramas. O produto acabado pesa 10 gramas.
Na hora que o produto acabou e ele já vai ser colocado na parte da dispensação das caixas para ser estocado, para ser distribuído nas distribuidoras ou drogaria, ou farmácia hospitalar, ou UBS, eu sei que aquela caixinha tem que pesar 10 gramas. Na hora que ela acabou, que ela já foi, né, envasada, rotulada, com bula, lacrada, tudo certinho, o produto final acabado, ela passa por esse check-out automático e eu verifico que ela pesou 8 gramas. Opa! Produto acabado tem que se pesar 10 gramas. Separa-se essa medicação, né? A máquina mesmo expulsa e aí é onde vem a importância do técnico que vai ter que achar qual que foi o erro. Faltou bula, faltou copinho, o frasco estava num volume menor, então vai ter que achar qual que é esse erro, tá? Então isso é extremamente importante dentro de uma indústria farmacêutica.